Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace Martins, trabalho no Jurídico da Prática e venho hoje trazer excelentes notícias para todos os associados da Prasc. A notícia diz respeito à ação das horas extras. Todos vocês devem se recordar que no ano de 2013 o governo editou normas tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, criando um novo regime remuneratório. Criou a Lei do Subsídio. Pois bem, nós ajuizamos logo na sequência a ação pedindo o pagamento das horas extras. Essa ação ela tramita até hoje e nós tivemos recentemente uma excelente notícia. A ação, o pedido foi julgado procedente, condenando-se o Estado de Santa Catarina ao pagamento das horas extras que ultrapassem a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Eu vou explicar para vocês e vou fazer um breve histórico, porque tem muita gente que não lembra, né, se passaram 11 anos, e vou contar tudo o que aconteceu referente a essa ação. Lá em 2014, quando começou a ser implantada a lei do subsídio, na sequência o Estado criou, vocês todos devem recordar, a lei referente à escala de trabalho. Os bombeiros, especialmente, foram colocados em escalas de 24 por 48. Essas escalas, elas passaram a ser escalas ordinárias de trabalho. Nós entramos com a ação, pedimos a condenação do Estado nas horas extras. O Tribunal de Justiça, ao julgar várias ações individuais, não estou falando da coletiva ou da prática, estou falando de ações individuais, que em paralelo à ação coletiva, vários policiais e bombeiros entraram com ações individuais. Formou um entendimento pacífico e vinculante nas câmaras de direito público de que o regime remuneratório de subsídio é incompatível com o pagamento de horas extras. Ou seja, todo o nosso trabalho iria por água abaixo com o julgamento da nossa coletiva pelo Tribunal de Justiça. Nós, então, fizemos o seguinte. A Prasc, ela é uma entidade estadual. Ela não tem legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente precisava de uma entidade de nível nacional. Nessa mesma época, eu quero aproveitar e agradecer ao Simpol. O Simpol fez contato, que eu também era advogada do Simpol. O Simpol fez contato com a Confederação dos Policiais Civis, a Cobrapol, e nós pudemos ajuizar a ADI 5114. O que foi decidido e o que a gente buscou nessa ação direta de inconstitucionalidade? Que o Supremo nos dissesse que o regime de pagamento de horas extras não era incompatível com o regime de remuneratório subsídio. O Supremo julgou essa ação direta de inconstitucionalidade e disse exatamente isso, que o regime de horas extras não é incompatível com o regime de subsídio. Qual é o efeito dessa decisão do Supremo? O efeito ele é vinculante. Significa que a decisão pacífica do Tribunal de Justiça, tomada lá há muitos anos na Câmara de Direito Público, caiu por terra. Nós peticionamos dentro dos autos e a Justiça nos deu razão e, com base na ação direta de inconstitucionalidade, determinou o pagamento das horas extras de toda a jornada de trabalho que excede a 40 horas semanais. Gente, é importante lembrar aqui para vocês, a Lei 137 ela não existe mais. Então não é jornada de trabalho excedente às 40 horas. É jornada de trabalho que excede a 40 horas semanais. Se vocês olharem as escalas de trabalho de vocês, vocês vão perceber que, por exemplo, os bombeiros militares que trabalham na escala 24 por 48 excedem. Se fizerem 2 plantões por semana, já vão ter trabalhado 48 horas semanais. Então, existe uma grande gama de associados que têm um bom dinheiro para receber. De ontem para hoje, que a gente soltou a notícia, chegaram muitas dúvidas e eu vou tentar sanar todas essas dúvidas. Vou explicar para vocês o que é essa ação, porque faz tanto tempo que tem muita gente que pode não se recordar. Você deve ter lembrado que lá em 2010, a Prasc entrou com uma ação coletiva em que o juiz determinou o pagamento das horas extras no contra-cheque. O Estado, visando escapar dessa nova formulação das horas extras, criou a lei do subsídio. E com isso incorporou todas as rubricas, o adicional de tempo de serviço, que era o triênio, o adicional de pós-graduação, o adicional noturno, as horas extras, tudo dentro de uma rubrica só chamada subsídio. Pois bem, em paralelo a isso, em 2015, foi criada a Lei da Jornada de Trabalho.
Só que essa lei, ela não respeitou o limite de 40 horas semanais. A jornada ordinária, que era de 40 horas, passou a ser de 60, 70 horas semanais. Então, tinha-se, primeiro, a lei de subsídio que incorporou a hora extra e acabou com a lei 137, e tinha a lei da jornada de trabalho, que ampliou a jornada ordinária de trabalho. Qual é a nossa tese? A nossa tese é a seguinte: primeiro ponto, se eu amplio a jornada de trabalho, eu estou provocando um decesso remuneratório, porque pensem comigo, o policial e o bombeiro militar, eles são remunerados para uma jornada de 40 horas semanais, então vamos criar um número fictício aqui. Se eu divido a minha jornada de trabalho semanal pelo valor da minha remuneração, eu acho lá um valor de R$20 a hora de trabalho. Se eu amplio essa jornada ordinária para 60 horas semanais, eu estou reduzindo o valor da minha hora de trabalho. Estou passando o valor da minha hora de trabalho para R$15 a hora de trabalho. Significa, então, que todo policial e todo bombeiro militar teve decesso remuneratório. Isso aconteceu também com a Polícia Civil, porque se eu amplio a jornada de trabalho e continuo pagando o mesmo valor, eu reduzo o salário. Então, a nossa tese era baseada nisso e baseada na permanência do direito às horas extras quando excedesse 40 horas semanais. Qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça disse o seguinte, isso, entendimento pacificado e vinculante das câmaras de direito público, diz o seguinte, que o regime de pagamento de horas extras, ele é impossível no regime de subsídio, ele é incompatível. Acabou a ação, acabou o direito. Por quê? Porque eu não tenho como recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça para Brasília. Eu não posso para o STF, eu não posso para o STJ. Por quê? Porque nem o STF, nem o STJ analisam matéria de lei local. Então, a lei que regulamenta a escala de trabalho é uma lei estadual, a lei que criou o subsídio também é uma lei estadual. E as cortes superiores não analisam o que eles chamam de lei local, que são as leis estaduais. O Tribunal de Justiça, em síntese, acabou com o direito. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para restabelecer e buscar? Porque, de fato, havia um direito. Então, nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, para que o Supremo se manifestasse com relação a essa vedação ao pagamento das horas extras. O Supremo julgou a lei, que no caso era da Polícia Civil, que é idêntica à lei dos militares, e disse, então, que o regime de pagamento de horas extras não é incompatível com o subsídio, e que se fizer hora extra, tem que pagar. Peticionamos nos autos, alegando essa questão da decisão do Supremo, alertando que ela é uma decisão vinculante e, portanto, cai por terra o entendimento do Tribunal de Justiça. Então, eu vou ler para vocês pequenos trechos da decisão, para vocês entenderem no que está baseada a decisão. Qual foi a jornada que nós percorremos? Que preciso que se entenda o seguinte, não foi um trabalho do dia para a noite, foi um trabalho realizado por longos 11 anos. Nós ajuizamos a ação em 2014. Então, 11 anos depois, o Judiciário se manifesta resgatando o direito, que foi retirado lá em 2014, né? E não foi tão fácil, porque nesse meio do caminho foi construída uma corrente e uma orientação jurisprudencial dizendo que não havia esse direito. Nós entramos, então, no Supremo, conquistamos esse direito novamente, e a decisão ela consigna exatamente isso. Primeiramente, é fundamental analisar a compatibilidade do regime de subsídio com o pagamento das horas extras. A ADI 5114, invocada pela parte autora, prestem bem atenção, é precedente crucial. Então, aqui é para vocês entenderem como o nosso trabalho é um trabalho difícil, porque a gente precisou entrar no Supremo para poder modificar o entendimento consolidado dentro do Tribunal de Justiça, não aceitar a derrota que o Tribunal de Justiça nos impôs. E aí a decisão segue dizendo o seguinte, nela, o STF assentou que o regime de subsídio não é por si só um óbvio ao pagamento das horas extraordinárias, verba essa que possui natureza indenizatória. A decisão na ADI 5114 é clara ao afirmar que a lei não pode impedir o pagamento das horas extras, pois o direito à remuneração pelo serviço extraordinário é garantido constitucionalmente. O que o Supremo disse aqui?
o Supremo disse que o Estado de Santa Catarina, o TJSC, estava errado. Ele contrariou a decisão do TJSC. E aí a decisão evolui dizendo o seguinte: assim, a alegação do requerido de incompatibilidade, porque estava baseado na jurisprudência do TJ, entre o subsídio e o pagamento das horas extras, não se sustenta diante da interpretação conferida pelo STF, órgão máximo da guarda da Constituição. Então, a decisão judicial utilizou da decisão vinculante do STF, na ADI 5114, para restabelecer o direito às horas extras, que havia sido cassado pelo Tribunal de Justiça. Desde ontem, quando a gente noticiou essa vitória, que colocou a prática de novo na vanguarda dos direitos. Por que eu coloco isso? Por que eu trago essa informação? Porque a prática sempre esteve à frente. E agora, de novo, todo mundo perdeu essa ação. Nenhuma entidade ganhou essa ação, e mesmo quem entrou com a ação individual também perdeu essa ação. E a prática foi a única entidade que continuou na luta. E agora traz o resultado positivo, essa excelente vitória. Desde ontem já tem havido burburinho de ação individual. Eu vou fazer ação individual com o meu advogado, que é mais rápido. Ou seja, desprezando todo o trabalho feito pela prática. Sempre, meu advogado é o melhor. Eu tenho que fazer um alerta. Então, até para não me chamarem de mentirosa, nos próximos dias, a imprensa da prática vai divulgar as decisões judiciais. O que aconteceu com a primeira ação judicial de hora extra? Muitas pessoas entraram com ação individual, receberam o seu crédito e depois executaram a diferença do crédito, a trocação dos últimos 5 anos com a ação individual. Mas o prazo prescricional na ação coletiva, ele era maior. Então, vamos supor, ele tinha mais 2 ou 3 anos para receber pelo prazo prescricional da coletiva. Eles entraram com a execução da coletiva depois disso e receberam essa diferença. No entanto, houve uma mudança de entendimento jurisprudencial e passou a se entender o seguinte: ou você está na coletiva e vai receber pela coletiva, ou você faz uma ação individual e vai receber pela ação individual. O entendimento dominante hoje em dia é que se você entra com ação individual, você vai receber pelos últimos 5 anos e ponto final. E qual é o alerta que eu faço? O alerta que eu faço é que a ação da prática foi ajuizada em 2014. Então, se você entrar com a ação individual, você vai perder mais da metade do seu crédito. Porque tem de 2014 a 2020 de crédito para receber, e a ação individual vai abranger somente de 2025 a 2020. Então, senhores advogados, meus colegas, se vocês forem optar pela ação individual, deem ciência ao associado da prática de que ele está perdendo metade do crédito, que ele não tem como buscar futuramente a diferença da prescrição, esses 6 anos, na coletiva. Saiu da coletiva? Saiu da coletiva. E outra gentileza que eu peço: nós não temos bola de cristal. Então, é preciso, ajuizou a ação individual, notifique a prática para que a prática possa retirar da coletiva, para que não dê problema no futuro de litigância de má-fé e outras sanções. Outra dúvida que chegou para a gente desde ontem foi o seguinte: e novos associados ou quem saiu e quer retornar, como é que faz agora? Como é que fica a situação jurídica? Primeira coisa, quem saiu e pretende retornar deve fazê-lo o mais rápido possível para que não tenha nenhum prejuízo. Quem nunca foi associado, qual é o período que ele vai estar abrangido? Eu preciso dizer para vocês, assim como eu derrubei o entendimento do Tribunal de Justiça de que o regime de horas extras era incompatível com o regime de subsídio, eu também discuto o prazo prescricional para novos associados. No mínimo, quem se filiar agora vai receber pelos últimos 5 anos, ok? Ok, mas eu não estou satisfeita com isso. Eu entendo que a PRASC ela é uma entidade representativa da categoria. Qual é o entendimento que o STJ tem e o STF de associação e sindicato? O STF ele entende o seguinte: sindicato representa a categoria. Então, não importa se é filiado ou não, toda ação coletiva vai beneficiar toda a categoria.
A associação representa somente os associados que já eram filiados ao tempo do ajuizamento da ação. Portanto, pelo entendimento do STF, só serão beneficiados aqueles que constarem no rol da inicial. Mas eu faço uma pergunta para vocês, e é essa tese que eu debato e que eu pretendo modificar esse entendimento do STF. A APRASC não pode ser sindicato porque militar, constitucionalmente, é proibido a sindicalização. Mas a natureza jurídica da APRASC não é de associação. A APRASC luta por toda a categoria. Vou dar um exemplo para vocês. O reajuste de 21,5% virá só para os associados ou virá para toda a categoria? A APRASC sentou-se à mesa com o governo para negociar em nome da categoria. Então a gente verifica que a APRASC ela tem uma natureza jurídica de entidade representativa de categoria e não de classe. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que a minha tese é: quem se filiou agora tem direito a receber desde 2014, todo o período. Por quê? Porque a natureza jurídica da prática é representar a categoria. Ela só não é um sindicato porque a Constituição não permite, mas a natureza dela é de representar. A prática nunca representou só os associados. Então essa é a tese que a gente debate com relação ao rol de associados, e que aquele que se filiar agora, no mínimo, ele vai receber os últimos 5 anos, mas ele corre o risco de receber os últimos 11 anos. Portanto, a orientação que eu dou é se filie, você não vai ter prejuízo algum. Muitas dúvidas com relação ao banco de horas. Ah, vai prevalecer o banco de horas? Gente, a lei do banco de horas foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque se vocês observarem, qual é a grande fraude da lei? A grande fraude é alterar o regime ordinário de 40 horas semanais. Então, a Constituição Estadual determina que a jornada de trabalho dos militares é de 40 horas semanais. Veio a lei do banco de horas e disse o seguinte: olha, a tua jornada não vai mais ser de 40 horas. Mas ela não disse isso expressamente. O que ela fez? Ela fez trazendo, elencando nos incisos, escalas de trabalho. E aí, com isso, por exemplo, ela criou a escala 24 por 48. Se eu faço 2 plantões, vai ser 48 horas semanais. Eu já extrapolei em 8 horas por semana a minha jornada ordinária de trabalho. Então, eu devo receber 8 horas a título de horas extras. A sentença, ela consigna isso, ela faz a explicação e puxando com relação à nossa tese. Ela diz o seguinte: a Lei Estadual 13.773 de 2015, conforme descrito pela autora, estabeleceu, por exemplo, escalas de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso. 24 por 48. O que, num ciclo semanal, pode representar numa média superior a 40 horas semanais. Se um bombeiro trabalha, por exemplo, 2 escalas de 24 horas em uma semana, totalizando 48 horas, já ultrapassa o limite de 40 horas semanais. Então, a decisão diz o seguinte: a simples previsão de escalas mais longas como ordinárias, sem a devida contraprestação pelo labor excedente a 40 horas, configura de fato a burla a um direito à remuneração pelo serviço extraordinário e indiretamente pode representar a redução do valor da hora-salário, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Então, assim, a nossa tese, ela é essa. Primeiro, que a hora extra, ela não é incompatível com o regime de subsídio, foi isso que a gente buscou no STF, e que a lei estadual que criou as escalas de trabalho, ela, além de burlar o regime de hora extra, ela reduziu o valor da hora-salário, ou seja, ela provocou um decesso remuneratório. Portanto, não existe mais a lei de banco de horas. Então, assim, eu vou receber a título de horas extras somente aquilo que excede a lei de banco de horas. Não, não tem mais. A condenação na sentença é pagar a título de hora excedente aquilo que excede a 40 horas semanais. Passou de 40 horas, é hora extra, certo? Outra dúvida que chegou para a gente foi o seguinte: como é que vai ser o cálculo dessa hora extra? Vai ser o que excede a 40, como era 40 horas excedentes, como era na lei 137? Não, aquilo era a lei antiga. A lei de subsídio criou um novo regime remuneratório e o Supremo disse que mesmo com esse regime remuneratório, se exceder as 40 horas semanais, tem que pagar. Então, o cálculo ele é simples. Trabalhou mais que 40 horas semanais?
tudo aquilo que excedeu é hora extra. E a sentença traz o seguinte também. Essa hora extra ela incide sobre o 13º salário e sobre o terço de férias. E agora eu quero trazer o recado novamente com relação a novos filiados. A APRASC, como eu disse anteriormente, voltou para a vanguarda, né, de proteção, de tutela de interesse, de conquista de direitos. E a ação das horas extras é apenas a primeira vitória. Nós temos uma série de ações em andamentos e mais algumas ações que serão ajuizadas brevemente. Então, se você tem dúvida se deve se filiar ou não, em razão da ação das horas extras, eu quero dizer a você que em breve eu vou trazer novas ações judiciais e que vai valer muito a pena ser associado da APRASC. Ações que eu tenho certeza que, de novo, vão mudar paradigmas, que, de novo, vão mudar o eixo de como a Terra gira. Vocês precisam entender que as coisas, desde 2019, elas estão estabelecidas de forma incorreta e que essas coisas não foram mexidas por um bom período de tempo e que o meu retorno para a APRASC foi justamente para trazer à tona debates e questões que não estavam sendo debatidas. Então, eu não vou adiantar o assunto, porque eu não quero atropelar a vitória das horas extras, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, para quem está na ativa, felice, além das horas extras, você vai ter boas notícias referentes à sua aposentadoria. A aposentadoria é um termo genérico, que a gente sabe que vai para a reserva, né? Mas vamos chamar assim, você vai ter uma boa notícia com relação à sua ida para a reserva. Você que já é da reserva, mantenha-se filiado ou filice, porque você também vai ter boas notícias no que dizem respeito aos seus proventos da reserva. E ainda um recado aos meus queridos associados que perderam o direito ao grau superior, que é uma grandíssima de uma fraude, de uma violação do direito adquirido. O que essa ação das horas extras demonstra para vocês? O direito tarda, mas não falha. Nós tivemos derrota na ação das horas extras lá em 2017, quando o Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento das horas extras era incompatível. Vocês têm decisão do Tribunal de Justiça dizendo para vocês que não cabe reaver esse direito adquirido do grau superior. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que pouco me importa o entendimento do Tribunal de Justiça. Eu vou derrubar esse entendimento também com relação ao grau superior. Só tenho o seguinte, paciência e fé. As coisas, mudar o status quo não é do dia para a noite. Essa ação das horas extras, eu levei 11 anos para mudar o entendimento, mas eu mudei. Tenham fé, acreditem no meu trabalho, acreditem no trabalho da APRASC, que nós também vamos trazer de volta esse direito adquirido com relação ao grau superior. Só tenham paciência, tá certo, meus amigos? Eu gostaria imensamente de agradecer ao Clailton, ao sargento Clailton, presidente da APRASC. Por quê? Porque o meu trabalho ele iniciou com relação à sessão das horas extras lá em 2014. Eu ajuizei a ação, houve o entendimento do Tribunal de Justiça nas ações individuais, eu vi qual seria o meu caminho na ação coletiva, pensei lá em parceria com o Simpol e Cobrapol, no ajuizamento da ação no Supremo, ganhamos, então assim, existia todo um plano estratégico traçado. E esse plano estratégico ele foi bruscamente interrompido lá no início de 2019, quando o meu contrato com a APRASC foi rescindido e eu fui para a rua. Em 2023, o Clailton, quando assumiu a presidência da APRASC, me chamou para conversar e disse, Grace, quero entender quais são teus planos, o que ficou pendente, o que tem. Eu disse, Clailton, olha só, a ação das horas extras é um pecado que está acontecendo. Vocês vão perder um direito muito importante, porque simplesmente o meu trabalho que iniciou lá em 2014 está parado. Eu ganhei em 2020 a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, nós já estávamos no ano de 2023, não existia nenhuma petição nos autos, não existia ninguém falando disso, estavam todos conformados com a derrota e com o posicionamento do Tribunal de Justiça, tanto que vocês associados podem ver, e agora vai aparecer um monte de gente vendendo milagre, que ninguém ajuiza essa ação, tem muitos anos que ninguém ajuiza, e o Clailton me chamou novamente para trabalhar na APRASC para que eu pudesse dar continuidade ao trabalho que eu iniciei
lá em 2014 foi bruscamente interrompido. E eu quero agradecer aqui publicamente a confiança que o Sargento Clailton depositou em mim e que eu pude dizer para ele: Clailton, pode acreditar em mim que eu não estou mentindo, eu não estou brincando, eu não estou fazendo de conta, eu não estou fazendo marketing. Eu sou uma profissional séria, que teve muitas vezes a honra achincalhada, e que eu trago aqui para vocês. Eu mostrei para vocês concretamente que eu tinha ainda um trabalho para fazer na Prasc. Então eu agradeço o Clailton, agradeço a toda a diretoria presente na Prasc hoje, que acreditou. Eu não vou nominar, sob pena de esquecer alguns nomes, mas eu quero dizer para vocês que o meu sentimento hoje é de gratidão por terem acreditado em mim. Quando eu disse em 2023 que vocês tinham um direito importante, que estava ficando pelo caminho, que tinha esse direito para ser resgatado, e vocês acreditaram em mim e me contrataram novamente para eu dar continuidade no meu trabalho, 2 anos depois, eu entrego para vocês o resultado. Então, assim, eu sei que vocês foram, às vezes, duramente criticados por alguns por terem me trazido de volta para a Prasc, e eu tenho certeza que eu não decepcionei. Não decepcionei nem a diretoria, nem o presidente Clailton, e muito menos os associados, que depositaram mais uma vez o voto de confiança. Eu vou trazer para vocês o dinheiro que vocês têm direito a receber. E não é pouco, podem acreditar. São 11 anos de retroativo. 11 anos, eu estou falando de muito dinheiro. Gente, agora com relação a contato ao WhatsApp. Desde ontem, o meu telefone pessoal está chovendo de mensagens no WhatsApp, de associados angustiados querendo respostas individuais com relação a essas ações. Quero dizer para vocês o seguinte: a Prasc hoje ela tem mais de 15 mil associados. É humanamente impossível eu responder a cada um individualmente. Por isso, eu gravei o vídeo tentando explicar para vocês cada tópico. Mas, se sobrar alguma dúvida que não esteja abrangida por esses tópicos que eu trouxe, vocês podem entrar em contato com a minha equipe. O telefone é 489-9164-1671. O meu telefone de final 4240, não adianta mandar mensagem. Eu não tenho condições de responder. Eu preciso que vocês entendam encarecidamente o seguinte: ou eu penso as teses, é o seguinte: eu não tenho como fazer uma DIN no Supremo, eu não tenho como elaborar uma estratégia, eu não tenho como pensar em decesso remuneratório, trazer toda essa tese para construir e derrubar uma jurisprudência contrária, porque pensa o seguinte, gente: eu modifiquei o entendimento do grupo de câmaras de direito público, que é vinculante. Há mais de 7 anos, 8 anos, que não se ajuiza uma ação de hora extra, porque o grupo formou esse entendimento. Então, o meu trabalho ele foi de derrubar esse entendimento para poder ganhar. Assim vai ser com a ação do grau superior. O entendimento do Tribunal de Justiça está pacificado contra a gente. Eu preciso derrubar esse entendimento. Então, eu preciso que vocês entendam que é humanamente impossível eu responder a cada um. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho como. Então, não fiquem chateados comigo se eu não respondo a vocês individualmente. As minhas respostas serão sempre através da comunicação com a Prasc. Eu gravarei vídeos, eu vou até a rádio com as principais dúvidas. O que vai acontecer? Se sobrar para vocês alguma dúvida que eu não tenha tirado com esse vídeo, entre em contato com a minha equipe vai responder, ela está treinada para isso, e a minha equipe também vai me reportar, porque daí eu vou poder perceber quais são as dúvidas que ainda ficaram, vou na rádio ou gravo outros vídeos e esclareço a todos vocês. Eu quero que vocês entendam que o meu contrato agora com a Prasc é para tratar das demandas coletivas. Eu não tenho condições de tratar individualmente. Preciso que vocês entendam que o trabalho na Prasc, ele ficou parado por um bom tempo. No período que eu estive fora, muitas teses não foram colocadas à prova. Então eu tenho muito trabalho para fazer com relação ao passado e eu tenho muito trabalho para fazer com relação ao futuro. Tenho muitas ações coletivas para serem ajuizadas ainda. Então, assim, todo o foco do meu trabalho, toda a minha energia vai ser para resgatar esses direitos e colocar a Prasc, como já coloquei de volta, na vanguarda dos direitos. Eu quero que vocês tenham orgulho de vestir a camiseta da Prasc, como vocês tinham antigamente. Eu quero que vocês andem de cabeça erguida, dizendo: eu sou aprasquiano, a minha entidade é forte.
Eu quero que vocês tenham orgulho que vocês sempre tiveram, porque eu tenho muito orgulho de ser advogada da Prasc, eu tenho muito orgulho de sentar aqui e trazer para vocês essa notícia. Eu modifiquei toda uma jurisprudência para resgatar. E quem modificou? Foi a doutora Grace? Não, foi a Prasc. A Prasc, através do seu presidente, Clailton, que me assinou uma procuração, que me deu um voto de confiança para que eu voltasse para a Prasc e resgatasse e colocasse a Prasc de novo à frente. Nenhuma associação ganhou, não existe um policial bombeiro militar que tenha ganhado essa ação. Quem ganhou foi a Prasc. Então, senhores, orgulhem-se de ser associados à Prasc. E aqueles que não são, filiem-se. Filiem-se para vocês sentirem a alegria que é ser associado da Prasc. A alegria que é ser aprasquiano. Um abraço a todos vocês.